Para nós fazermos a leitura de outro lado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós estamos em um trabalho voltado à família. Nós iremos ler uma passagem bíblica onde uma família quase que chegou ao seu estado final, aonde as esperanças tinham ido embora, mas Deus do céu havia provido uma saída para que a família não perecesse. Nós veremos isso nessa noite. Segunda Reis capítulo 4. A razão da situação de vós que estou, eu não vou pregar, eu vou apenas dar uma rápida palavra. Nós vamos orar pelas famílias e agradecermos a Deus por tudo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu quero que vocês sejam pacienciosos. Eu quero ler pelo menos 6 versículos aqui, pelo menos 6, ou já que quem vai ler 6 pode ler 7. Então leremos os 7 versículos que vai nos trazer esse acontecimento, para que a gente possa ter clareza na mensagem. Segunda Reis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e dei o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se sentar, pode ser rápido. Nós vamos pregar, eu vou apenas trazer uma rápida para que a gente possa se alimentar. Prestem atenção, irmãos. Nós temos aqui uma situação de viuvez. A mulher, a Bíblia diz que o seu esposo havia falecido. E quando ela diz que ele era dos filhos dos profetas, no tempo antigo, principalmente nesse tempo aqui, que é o tempo onde os juízes operavam sobre Israel, ainda não havia a questão da democracia, o governo humano. Como que funcionava? Os profetas, eles tinham locais aonde posteriormente passou a ser chamado de sinagogas, mas ele tinha pequenos templos, muitas vezes, ou quase que sempre, feitos de madeiras cortadas, madeiras brutas, cortadas do mar, aonde um aglomerado de pessoas que compunham a equipe do grupo dos profetas iam para pegar experiência, aprender com os profetas que estavam exercendo o ministério. No caso, Elias, Eliseu e os demais profetas que exerciam o ministério dos tempos, Samuel e outros. Eles reuniam aquelas pessoas que queriam aprender, que hoje nós chamaríamos de discípulos
discípulos de profetas, ou seja, aqueles que tinham interesse pelo sagrado ministério profético. Então eles reuniam aquele grupo de pessoas e os ensinava. Tinha ali as suas reuniões de ensinos. Nós temos pelo menos algumas principais escolas, que era a escola de Gilgal, a escola de Betel e a escola de Samaria. Eram as três principais escolas que tinha, aonde eram feitas essas reuniões e aqueles interessados em exercer o ministério profético iam ali para aprender, pegar experiência e aprender alguns detalhes e também se dedicar à oração e à consagração. E o marido dessa mulher que havia falecido, ela disse que fazia parte dessa equipe. E por que razão que ela vai dizer que ele fazia parte dessa equipe? Porque Eliseu era um dos ensinadores, dos mestres daquela escola. Então, se ela queria ganhar uma ajuda de Eliseu, nada melhor dizer: o meu marido fazia parte da sua escola. Nada melhor que isso. Nada melhor para conseguir uma ajuda do profeta do que dizer: o meu marido era dedicado ao ministério profético, ele fazia parte da escola de profetas, ele fazia parte do grupo dos profetas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, em rápidas palavras aqui, é para o fato que o homem veio a falecer. Ok, normal, o homem morreu. Quando o homem morre, eu não quero entrar aqui no mérito de quem é esse homem, porque é uma discussão muito grande histórica aqui, e eu não quero entrar nisso aqui. Mas o homem morreu, certo é que o homem morreu e a mulher tem 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos. Com a morte do homem, os filhos, pela cultura da época, pela tradição, eles eram os responsáveis por trabalhar e manter a viúva. Essa era a tradição. O dono da casa, o senhor da casa morreu. Então agora, cara, nós estamos falando do mundo antigo. Você não pode querer pensar no mundo de hoje. No mundo de hoje, se eu morrer, o que acontece? Ele tem um salário quase melhor que o meu. Não vai ter problema. Não é assim que funciona hoje? Assim, hoje funciona assim. Hoje nós estamos vivendo em um modo de sociedade um pouquinho diferente. Quem estuda sobre os padrões de sociedade, a sociedade antiga, o modelo patriarcal e entre outros. Então hoje nós estamos em um padrão diferente. Hoje, se o homem morre, a mulher às vezes tem uma posição muito maior que o homem, muito melhor. Às vezes se é formada na faculdade, ganha um salário superior, está tranquilo. Mas nesse tempo aqui, a mulher era responsável simplesmente pela tarefa de casa. Entre as obrigações da mulher era cuidar da questão dos animais. Parte agropecuária ficava em responsabilidade das mulheres. E os filhos eram responsáveis por manter a casa no caos de uma situação em que o pai de família viesse a falecer. Nesse caso aqui, o homem faleceu. O homem o quê? O homem fez o quê? O homem faleceu, o homem morreu. A esperança da mulher agora ficou na onde? Nos filhos. A esperança da mulher está nos filhos. Porém, há um segundo problema aqui. Qual é o segundo problema que nós temos? Quando o homem morreu, ele deixou uma dívida. Normal, qualquer um tem as suas dívidas. Ele não conseguiu pagar. Fazer o quê? Morreu, a dívida ficou. E ele morreu e deixou a dívida. E agora nós temos um segundo problema. O problema é o seguinte: que quando houvesse uma dívida e não houvesse condições de pagar, você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 15, verso 12, a lei mosaica, Deuteronômio 15, 12. O homem, o hebreu, o homem ou a mulher que fosse, não tivesse condições de pagar a dívida, ele tinha que se entregar para ser escravo, para que a dívida fosse paga pelo seu trabalho escravo. É assim que funcionava. Então o homem morreu, ficou a dívida, e agora o que vamos fazer? Vieram aqueles credores, ou seja, para quem o homem devia, e eles fizeram a seguinte proposta: nós vamos pegar os teus 2 filhos e levar em troco a dívida, como escravo. Eliseu, isso era perpetuamente, para sempre? Lógico que não. A Bíblia diz em Deuteronômio 15, verso 12, que essa escravidão ela só poderia durar até o ano sabático, que era o 7º ano da contagem judaica. Chegou no ano sabático, a dívida morria, o escravo voltava para casa. Era o ano da libertação. Mas até o ano sabático deveria ser escravo. Então agora nós temos uma mulher viúva, o seu marido morreu. O que ela tem que pode lhe trazer o sustento, o que ela tem para lhe prover aquilo que ela necessita para sobreviver, são os filhos. Só que a dívida agora que o seu esposo deixou vai levar os seus filhos para o pagamento. Ou seja, a mulher não tem mais o seu marido e também vai perder os seus filhos. Ou seja,
todo o seu meio de sobrevivência agora vai embora. A esperança de sobrevivência da mulher está descendo abaixo. Além de perder o marido, vai ver os seus filhos sendo escravos e não vai ter com que se sustentar. São 3 problemas em um. Quantos problemas? Quantos problemas? Primeiro, a viuvez. Segundo, a escravidão dos filhos. Terceiro, padecer a necessidade. São 3 problemas. E aqui nós temos uma família, quem sabe brilhante, quem sabe uma família exemplar, que de repente ela começa a descer o famoso, que nós dizemos hoje, descer a barranceira da vida. Uma família que quem sabe poderia ser um exemplo para a sociedade, e agora ela está se denegrindo, ela está se acabando, ela está sendo destruída. O homem morre, os filhos se tornam escravos, e a mulher não tem com que se sustentar. Essa é a situação. Neste momento, ela se levanta e vai para o profeta Eliseu. Pediram uma ajuda. Quando ela chega lá, Eliseu diz: o que é que você tem em casa? Ela diz: que você não tem nada em casa, a não ser uma botija, um pouquinho de azeite. O azeite aqui era de certa forma, um instrumento da sociedade. Por quê? O azeite ele tinha número serventia. Ele servia para ungir, ele servia para fazer bolo, ele servia para fazer pão, ele servia agora. Nós chegamos numa realidade mais fácil de ser compreendida. Hoje nós estamos no claro. O que está alimentando essas lâmpadas aqui? A energia elétrica. Mas naquele tempo, o que sustentava as lâmpadas era o azeite que estava dentro da luminária, da lamparina ou do candelabro, como nós conhecemos. Então, o azeite estava presente desde a iluminação da casa até a sustentação, que era o pão e o bolo. O azeite estava presente em tudo. Até a unção. É que não dá para entrar nos detalhes aqui. Mas o azeite ele tinha pelo menos 3 funções primordiais na casa da mulher: a iluminação, a sustentação e a unção. Pega isso aqui, é que não dá para falar sobre isso. Sustentação, iluminação e unção. Pelo menos essas 3 coisas o azeite representava na casa da mulher. Mas ele era pouco. Ou seja, o azeite ele poderia trazer luminosidade, claridade, porque a casa da mulher estava se escurecendo. Por que estava se escurecendo? A esperança estava indo embora. A esperança de um futuro estava se acabando. A expectativa de vida estava se indo. Meu marido morreu, meus filhos se viram escravos. Eu não tenho marido, eu não tenho mais filho, eu não tenho que sustentar. A escuridão, a escuridão aqui, simbolicamente falando, estava tomando conta da casa da mulher. E o que ela precisava? Presta atenção aqui. Vamos lá, 3 problemas. A escuridão, que é a situação precária da casa, a falta de sustentação, que é os filhos sendo levados escravos, o marido morreu, a sustentação se acaba. E a unção, que o marido era, de certa forma, um profeta, fazia parte da escola, também morreu. Então, dentro da casa da mulher, agora vai passar a faltar, além, logicamente, do esposo e dos filhos, vai faltar clareza, unção e sustento. A mulher, agora, ela tem para a sua casa algo que poderia mudar a sua situação, trazer iluminação, sustentação e unção, que é o azeite. Só que ela diz: eu tenho, mas é pouco. Ou seja, é insuficiente para mudar a história da minha casa. Eu tenho. Eliseu falou: o que você tem? Ela falou: eu não tenho nada, porque na verdade o que eu tenho é pouco e é insuficiente. Aí Eliseu fala: então você vai fazer o seguinte, vai pegar vasos emprestados. E você vai pegar não poucos, mas tem que ser vasos. Tem que ser vasos o quê? Vasos o quê? Vamos mais forte? Vasos. Mais uma vez, tem que ser vasos. Vasos vazios. Pega vasos vazios, e não poucos, fecha a porta sobre si e os seus filhos, e você deita azeite sobre os vasos. E assim ela fez. A Bíblia diz que os filhos traziam vasos, a mulher fazia o despejamento, e os vasos iam se enchendo. De repente a mulher dá um grito dizendo: traga-me mais um vaso. O filho disse: não tem mais. Versículo número 6, capítulo 4, nós lemos. Aí ela diz, a Bíblia diz assim, que quando o filho respondeu: não tem mais vaso, o azeite o quê? Mais uma vez, o azeite? O azeite parou. O azeite não acabou. O azeite apenas. Por que o azeite parou? Porque os vasos se acabaram. O espaço para que o azeite fosse depositado não havia mais. Os vasos estavam todos cheios. E aqui eu vou terminar agora. Eu falei que eu ia pregar, só uma rápida palavra. Falta 5 para as voltas. Nós estamos falando sobre família. Aqui nós temos um exemplo de uma família que está à beira da destruição, à beira
da taxa final, do restante final se acabar, as esperanças, as expectativas, tudo lá se vai. E agora o profeta vai mostrar para a mulher qual é o caminho da solução. Qual é o caminho? Azeite. Mas a mulher diz, mas eu tenho pouco. Aí o profeta lhe orienta o seguinte: você precisa de azeite. A solução do seu problema é exatamente o azeite. Porém, você precisa de vasos que estejam. Sabe o que o profeta está dizendo? Há uma necessidade de espaço na sua casa. A primeira coisa que ele está falando, você tem o quê? Azeite. Tem muito ou tem pouco? Tem pouco. O azeite é a solução do seu problema. Só tem uma coisa: você precisa de espaço. Consiga vasos, mas vasos que estejam vazios. Ou seja, arrume espaço para que o azeite possa se apoderar. Havendo espaço para que o azeite se apodere, você vai viver do resto. Você vai pagar as suas dívidas. Em outras palavras, está dizendo: seus filhos não serão mais escravos. Você não vai depender mais de ninguém. A sustentação que você tanto precisa vai estar com você. Só depende de uma coisa: que você encontre um pouco mais de espaço para colocar azeite. O azeite aqui é uma representação da pessoa do Espírito Santo. Na Bíblia toda, o azeite sempre vai representar o Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, a título de exemplo, Zacarias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus revela a Zacarias dizendo: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que é capaz de mudar a situação de uma família, de uma casa. Não adianta a pessoa lutar com as suas próprias forças, na sua própria ignorância, no seu próprio pensamento, na sua própria astúcia, que não vai dar certo. É por isso que Eliseu vai dizer para a viúva: arrume apenas espaço, porque você já tem dentro de casa o que pode mudar a história da sua casa. Lá dentro da sua casa já existe o que você precisa, só está faltando espaço para ele operar. Só está faltando um pouco mais de espaço para que ele possa agir. E ele diz: vai e arrume um espaço, porque quando você arrumar um espaço, você verá que você já tem a solução. Eu estou pregando essa noite uma rápida palavra sobre família. O que é que vai mudar a história de uma família que está à beira da decadência? O que é que vai mudar a história de uma família que está se denegrindo? A presença do Espírito Santo. O que pode transformar a situação de uma família que a cada dia parece que está caminhando para o caos? A presença do Espírito Santo. E por que muitas pessoas estão como essa mulher, vendo tudo se ir, vendo tudo se perder, vendo o final da história da sua casa, do seu casamento, da sua família? Porque não está tendo espaço para o azeite. É por isso que Eliseu diz: vai e arruma primeiramente espaço. Vai e abre as portas, arranja lugar. Arrume espaço suficiente para que o azeite possa conseguir entrar. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O versículo dele diz que é interessante. Quando a mulher diz: filho, me traga mais um vaso, ele diz: não tem. O azeite, mais uma vez nós temos o azeite parando por falta de espaço. Mais uma vez nós temos o azeite parando por falta de espaço. Traga mais um vaso, ou seja, arrume mais lugar, mais espaço. Não tem. O espaço acabou. Então o azeite acabou. Irmãos, o Espírito Santo, ele é capaz de mudar a história de uma pessoa. Quando você pega o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6, Samuel profetizou para Saul, dizendo: Saul, o Espírito de Deus entrará dentro de você e mudará o seu coração novo. Quando você pega 1 Samuel capítulo 10, verso 9, está escrito que quando Saul virou as costas para Samuel, o Espírito de Deus se apoderou de Saul e mudou ele em outro homem. Ele não era mais a mesma pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Nenhum homem na terra é capaz de mudar a história de uma família quando ela está se decaindo. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher nessa terra que é capaz de reconciliar uma família que está à beira do caos. Não há
com as suas faculdades mentais. Não existe. Nós não somos capazes. Se fôssemos. Se nós fôssemos capazes. Quantas pessoas que nós não deixaríamos os seus casamentos se acabarem? Há quantas pessoas próximas da gente que os casamentos estão se acabando, estão caindo, a separação, o divórcio, e a gente sente pena e dó, mas não pode fazer nada. As nossas palavras são insuficientes. Já perceberam isso? Às vezes a gente se sente tão capaz por falar uma palavra tão bonita, por ter uma inteligência diante de certas questões da sociedade. Mas quando você está diante de uma família que está dizendo, você fala, você usa todo o argumento que você tem. Você sente lá dentro que foi insuficiente. Aquilo não é capaz. Há poucos dias nós fomos procurados aqui por uma família que não congrega aqui, sobre uma situação como essa. E é aquele momento que você fala, irmão, eu vou orar, porque as minhas palavras não vai conseguir resolver. É isso aqui. O problema familiar, a situação familiar. Vamos falar sobre mudança. A mudança de ambos os lados, de ambas as partes, dentro de uma família, pode acontecer? Pode, pela ação do Espírito Santo. É o que Samuel falou para Saul. O Espírito de Deus vai se apoderar de você e vai te mudar em uma outra pessoa. Irmão, creia, Deus pode mudar o coração mais endurecido que existe nessa terra. Deus pode mudar o coração mais duro que você pode conhecer. Não desanime da sua família. Não desanime de alguém da sua casa, dos seus parentes, da tua descendência, que está próximo à destruição. Alguém que está chegando no final e parece que não tem mais solução. Alguém que você vê que parece que não tem mais volta. Não desanime. O Espírito Santo pode mudar. Ele só precisa de espaço. Se gosta, eu falei que eu dei, era só uma palavra do ele só precisa de espaço para que ele possa operar. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: não tema em abrir espaço para o Espírito Santo dentro da sua casa. Não tenha medo de abrir espaço para o Espírito Santo dentro da sua casa. Ou tem alguém aqui que já viu o Espírito Santo entrar na casa e trazer prejuízo? Ou tem alguém que pode dizer que já viu o Espírito Santo entrar numa família e trazer prejuízo? O Espírito Santo entrou na casa de alguém e trouxe desastre? Não. Toda vez que o Espírito Santo entrou na vida de alguém, ele entrou para mudar. Toda vez que o Espírito Santo teve liberdade na vida de alguém, ele entrou para transformar. Saulo era um matador de crente. Quando o Espírito Santo entrou, ele tornou o pregoeiro do Evangelho de Cristo Jesus. Saul era cuidador de jumenta, mas quando o Espírito Santo entrou nele, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, verso 10, que ele profetizou no meio dos profetas e estava profetizando para o nome de Deus ser glorificado. Davi, um rapazinho simples, humilde no campo, mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele venceu Golias, venceu o urso, venceu o leão, venceu tudo que tinha pela frente, e o nome de Deus foi glorificado. Aleluias. Sansão, no meio da batalha, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Ele se levantou, rebentou as cordas, como se estivesse rebentando linha, o fio de cabelo nos seus braços, pegou uma junta de jumento fresquinha e com ela matou 1000 soldados da guerra, porque o Espírito de Deus se apoderou dele. Eu tenho uma coisa para dizer para você: não tenha medo de deixar o Espírito Santo se apoderar da sua vida. Não tenha medo. Não precisa você temer. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo, abre espaço para o Espírito Santo na sua casa. Arreda para os lados aquilo que está tomando o espaço do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um dia onde muitas famílias estão sendo destruídas, porque há tantas coisas dentro da casa que estão atraindo a atenção da família, e o espaço do Espírito Santo vai ficando cada vez mais menor. Às vezes as famílias se reúnem para assistir um filme, se reúne para assistir um desenho, se reúne para assistir um debate político, se reúne para tomar um tereré e comer uma pipoca, mas não se reúne para adorar a Deus, para orar, para glorificar, para cantar, para buscar, para fazer campanha de oração. É o espaço do Espírito Santo que vai ficando pequeno. Aí o Espírito Santo, a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Apocalipse 3, verso 20 está escrito: eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí, se alguém o quê? Ou ouvir a minha voz e abrir aí eu entrar. Espaço, meu irmão, isso é espaço. O Espírito Santo é preciso de espaço.
Ele precisa que nós ouvimos a palavra de Deus, damos crédito a ela e damos valor ao que está sendo pregado e falamos, não, eu vou acreditar, Senhor, mas se der problema. Se der problema, deixa com o Espírito Santo, ele vai resolver. Deixa o Espírito Santo em liberdade. Não tranque o Espírito Santo. A Bíblia diz, não prendais ou não resistais ao Espírito Santo, o qual estáis selado para o dia do julgamento. Então não queira prender a ação do Espírito Santo. Deixa Deus agir. Se Deus falou que vai quebrar, deixa Deus quebrar. E se Deus falou que vai fazer chorar, deixa Ele fazer chorar. Porque mesmo das lágrimas, Deus pode tirar uma vida. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera para a vida, mas a alegria, segundo o mundo, opera para a morte. Deixa Deus amassar o barro. Deixa Deus macetar o barro. Deixa Deus imprensar o barro nas moedas. Ainda que derrame lágrimas, ainda que haja choro, ainda que vá para o leito do hospital, deixa o Espírito Santo trabalhar. A irmã cantou um hino aqui, que interessante, mas é doído quando a gente escuta isso aqui. Entrega na mão de Deus e não queira pegar de volta. Entrega na mão de Deus e não queira pegar de volta. É isso! Creia que o Espírito Santo ele pode mudar, ele pode quebrar, ainda que ele faça o barro, ele faça o vaso virar em cacos. Ele tem poder para pegar esses cacos lá do monte de lixo. A Bíblia diz que ele pega do monturo. O que é monturo? Monturo é um monte de lixo. Ele pega do monturo necessitado, o coloca de pé, o firma os seus pés sobre uma rocha e coloca um novo cântico na sua boca. Deus pega do monte de lixo, meu irmão. Deixa Deus quebrar. Quando tiver só os cacos que ele jogar no lixo, ele vai lá no lixo, vai pegar os cacos de volta e vai fazer um vaso novo que glorifique e exalta o nome do Senhor para sempre. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Deus está falando aqui no nosso meio nessa noite. Deixe o Espírito Santo ter liberdade na sua casa. Deixe o Espírito Santo ter liberdade na sua família. Se Deus falar, deixa Ele falar. Se Ele dizer que vai tratar, deixa Ele tratar. Se Ele dizer que vai quebrar, deixa Ele quebrar. Ele sabe o que Ele está fazendo. O vaso não tem poder sobre o moleiro, mas o moleiro tem poder sobre o vaso. O vaso não pode dizer para o moleiro, porque você me fez assim, porque o moleiro tem autonomia sobre o vaso. A criatura não pode dizer para o seu Criador, porque você me fez assim, mas o seu Criador tem poder sobre a criatura para dizer, eu posso te pegar e fazer de você um vaso novo para glorificar o nome do Senhor. Alabadiosa, fala baixo, me call, reverses. Alabadiosa, caminho, reverses, pelo profecia, quero na garrafa. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo para este lugar nessa noite. Aonde tem alguém que quer que Deus faça uma restauração da sua família, sai do teu lugar, nós vamos orar para as famílias, venha. Venha acreditando, não venha duvidando, venha acreditando. Deus pode quebrar no barro, Deus pode mover, Deus pode fazer os cacos, um monte de lixo. Ele pode tirar e colocar um novo canto lá, porque o nome dele ser glorificado. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou fazer um convite diferente para não ser constrangedor. Você que deve estar nessa noite, vem aqui para me orar representando a sua família. Vem representando a família, todos vocês. Nesse momento você vai representar a sua família aqui na frente do altar da oração. Nós vamos orar para que Deus possa fazer a obra que for necessária na sua família. Durante o momento dessa oração você vai falar com Deus e apresentar diante de Deus o que você precisa que Deus faça na sua família. Qual é a obra que você necessita que Deus faça aqui na sua casa? O que você precisa que o Espírito Santo faça? Ele muda, ele transforma. Ele tem poder para isso. Irmãos, uma coisa que me intriga é quando eu vejo que a igreja do século XXI está mais acreditando no poder do Espírito Santo. Parece que as pessoas querem resolver tudo na força do braço porque não crê que Deus é capaz de resolver. Parece que a gente quer fazer muito nas nossas próprias forças. E aí eu volto em Zacarias 4,6. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Você e eu tem que crermos no fundo da nossa alma que o Espírito Santo ele é capaz de transformar o mais vil pecador. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele pega o vil e desprezado, coloca para confundir os sábios. Ele pega os que não são, coloca para confundir os que são. Ele pega as coisas vis e desprezíveis deste mundo que não tem valor. Ele é quem faz
precisamos acreditar. Neste momento, nessa opção, você vai apresentar a Deus a sua família. Você vai apresentar ao Senhor qual é a necessidade da sua casa. O que você precisa que Deus faça na vida da sua família. E creia que nunca mais a sua família será a mesma. Porque Deus vai entrar com providência. Eu estou dizendo que Deus vai entrar com providência. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que Deus vai entrar com providência. Ali ao sabor que é os que puderem segurar sua mão para cima, levantada, orando pela tua família. Você vai ter que interceder pela tua família agora. Levante a sua mão para interceder pela sua casa. Feche os teus olhos. O que Deus colocar na sua boca, você ora. Querido Deus, neste momento nós estamos, Senhor, nesta noite, mãos levantadas. Senhor, é um propósito de oração pelas famílias, Senhor. Meu Deus, a tua igreja está aqui, Senhor. Nós estamos levantando as nossas mãos no céu. Nós acreditamos no poder da tua palavra, Senhor, nesta noite. A palavra que está nos dizendo, Senhor, que a unção, que a ação, que o poder do Espírito Santo é que pode mudar a situação da família, a situação da casa, a situação das pessoas. Senhor, nós estamos orando, acreditando que o teu Espírito Santo está aqui neste lugar. O Senhor pode mudar a história das casas, das famílias. O Senhor pode mudar a história da vida de cada um nessa noite. Meu Deus, eu oro por todas as famílias que estão aqui na frente dessa noite, pelos representantes que estão aqui. Meu Deus, que o Senhor vai em encontro das famílias agora neste momento. Espírito Santo, o Senhor vai assoprando sobre essas famílias. Meu Deus, que o Senhor vai destruindo. Meu Pai, sobre alguma obra de macumbaria, alguma família que está aqui nessa noite. Eu quero ordenar como ministro do teu evangelho agora. Eu estou ordenando porque eu estou sentindo. Eu sei que o Senhor está falando. Meu Deus, eu quero ordenar que toda obra de macumbaria caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ordenar que toda obra das trevas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, vai cair por terra agora. Pelo poder do nome de Jesus, nós ordenamos agora. Em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e ordeno sobre essas famílias aqui nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre essas famílias. O poder libertador, o poder libertador, o poder do Espírito Santo que liberta, que transforma, que restaura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem dando uma providência nessas famílias agora. Vai quebrando os corações, vai trazendo arrependimento, vai trazendo libertação, vai quebrando as muralhas, Senhor.